Pai do Senhor, meus irmãos, podeis se assentar, podeis tomar assento. São os dois aqui, boca seca. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 20. É uma passagem muito conhecida da igreja. E este assunto está sendo comentado, está sempre sendo trazido à igreja, óbvio, por conta da oração, né? Das nossas orações que fazemos para os nossos entes, as nossas orações que fazemos para as batalhas que estamos enfrentando. Então, hoje eu resolvi, em oração, quando fui convidado pelo pastor Luciano, a trazer a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 20. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e ele disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, de servido ter lembrar de que andei diante de ti é verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e o terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Amém, meus irmãos? É uma palavra muito conhecida da igreja, né, irmãos? O livro de 2 Reis, a história do rei Ezequias, ele começa no capítulo 18, né? Tem início no capítulo 18, né? Onde, de início, ele é levantado, né, a cobrir o reinado de Israel, né? No terceiro dia do ano de Oséias, o filho de Elá, Israel, começou a reinar Ezequias, que é filho de Acás. Tinha 25 anos, né? E o rei Ezequias ele reinou por aproximadamente 24, 28 anos. O rei Ezequias era um homem temente a Deus. No capítulo 18 vai estar mostrando isso, que ele era um dos reis de Judá. Por causa da sua confiança em Deus, o rei Ezequias era temente. E tudo ele devia a Deus, tudo ele dava a Deus. O rei Ezequias era um homem que seguia veementemente a palavra do Senhor. Era um homem que se entregava a Deus. Ele é um homem que não se afastava do Senhor de maneira alguma. E assim foi no capítulo 18 e no capítulo 19 também vai estar dizendo que Ezequias ora à casa do Senhor, né? Ele ora na casa do Senhor, ele demonstra toda a confiança em Deus. Ele orava para que prevalecesse a glória de Deus e que seus caminhos e proposta na história fossem conservados. Era o desejo de todos que amam o Senhor. Esse era o desejo de Ezequias. Orar, preservar. Neste capítulo também nós vemos, quando ele assumiu o rei Ezequias, ele tirou todos os deuses estranhos que reinavam, que tinha. Todos. E todas as vezes ele prostrava e dizia que o povo tinha que seguir a Deus, que ele era o único Salvador. E as orações, devoções, jejum, tudo era feito em nome do Senhor Deus. Vê que com isso, no mesmo capítulo 19, lá no versículo 35, a adoração dele e a confiança dele em Deus era tão grande que havia uma guerra, que a palavra do Senhor vai dizer que foi um grande livramento que o rei Ezequias teve, onde os assírios iriam atacar o povo de Judá. E nessa, o rei Ezequias orou, clamando ao Senhor. E um anjo atendeu ao chamado. Através de Deus, ele derrubou 185 mil soldados assírios. Essa era a oração do rei Ezequias. Era assim que Deus ajudava, é assim que Deus ouvia
a oração do rei Ezequias. E era assim que Deus se manifestava cada vez que o rei Ezequias orava a ele. E assim Deus foi tendo com ele, foi dando os livramentos ao poderoso rei Ezequias. E agora nós chegamos no capítulo 20. De tudo isso que o rei Ezequias fez, chegou um momento em que o Senhor mandou Isaías, o seu servo, informar ao rei Ezequias que os seus dias estavam próximos. Olha, Ezequias, arrume a tua casa, providencie tudo, que a morte bate à sua porta. Essa doença que você tem é para a morte. Isso foi uma palavra de Deus para Ezequias. Veja que Ezequias, ele se virou para a parede e chorou muito. E a oração que ele fez para Deus, conforme a palavra, foi uma oração simples e de coração. Foi uma oração de confiança que ele tinha no Senhor. A palavra do Senhor, nós sabemos que é uma palavra que ela não faz curva, o Senhor não se arrepende. A palavra foi dirigida ao rei Ezequias. Você morrerá, apronte a sua casa. Imagine essa palavra chegando para nós hoje. Olha, Marcos, os seus tempos aqui na terra se acabou. Apronte a sua casa que você morrerá. Você imaginou tendo uma certidão de morte como essa? Tendo uma palavra que veio diretamente do céu para você. E o rei Ezequias, ele se virou para a parede e chorou. E ele disse: Ah, Senhor, lembra-te de quando eu servi a Ti. Lembra-me da minha dedicação ao Senhor. Lembra-se de quanto eu fui reto aos olhos de Ti. Lembra de que eu nunca Te abandonei. Eu sempre confiei em todos os Seus propósitos. E foi essa a oração que o rei Ezequias fez ao Senhor. Tenha piedade de mim. E assim, antes daquele que foi trazer a notícia, antes de Isaías sair da casa do rei Ezequias, o Senhor mandou que ele voltasse e falasse: Olha, eu ouvi o clamor de Ezequias, volte lá e diz que eu acrescentarei 15 anos na sua vida. Porque o Senhor viu o coração de Ezequias. Não que o Senhor se lembrou, não que o Senhor reformou a sua palavra, não que o Senhor falou: não, é verdade, ele andou comigo, deixa eu mudar isso aqui. Não. Ele viu que realmente o rei Ezequias era reto. Ele viu que o rei Ezequias, não, em que pese ter chorado, ele aceitou aquilo que o Senhor mandou a ele. Mas ele pediu só uma coisa: Senhor, lembre-se de quando eu andava contigo. Lembre-se de quando eu era reto e como eu fui reto nos seus caminhos. Lembre-se de tudo isso. E Deus mandou Isaías voltar e dizer que o rei Ezequias teria mais 15 anos de vida. Veja que é um grande livramento na vida do rei. E ele retornou e disse a Ezequias que ele teria mais 15 anos de vida. E a palavra foi cumprida. Teve mais 15 anos e o rei Ezequias faleceu. E no lugar dele entrou o rei Manassés. Mas vamos parar só no rei Ezequias, na sua palavra. Veja que Ezequias andava com Cristo, fazia tudo o que era reto aos seus caminhos, fazia tudo o que desejava, fazia tudo o que o Senhor tinha e mandava, o rei Ezequias cumpria. O rei Ezequias cumpriu todinho os mandamentos que o Senhor tinha para com ele. Em nenhum momento o rei Ezequias padeceu, em nenhum momento o rei Ezequias titubeou de alguma coisa que veio dos céus. Ele era realmente reto aos caminhos. Porque se ele não fosse, irmãos, eu acredito que ele não teria essa bênção do Senhor, esse livramento de morte e esse acrescento de 15 anos na sua vida. Se realmente não saísse do seu coração
todo o amor, tudo aquilo que ele tinha guardado ao Senhor, eu acredito que o Senhor não livraria da morte. Quantos nós vimos que já orou ao Senhor? Quantos nós vimos que pediu livramento e não foi alcançado? Porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Quantas orações nós fazemos, irmãos, aqui nesse lugar aqui? Quantas orações nós fazemos com o nosso coração contrito, choramos até, muitas vezes choramos, clamamos, dolorido nosso coração, nós falamos a Deus que estamos, pedindo oração para nós ou para um ente querido, pedindo orações para os nossos pastores, para o nosso obreiro. E quantas vezes nós vemos Deus agir? Quantas vezes nós vemos Deus acrescentar vida na vida de alguns irmãos aqui? Principalmente aqui na nossa igreja, de irmãos que nós conhecemos. Às vezes nós estamos vendo na nossa frente, citando o caso do pastor Márcio, nós vemos na nossa frente, saíram daqui o pastor Luciano com o pastor Ricardo, para ir lá apenas para orar por ele. Porque não tinha mais o que fazer. Olha, o pastor Márcio, eu não sei não vai voltar. Chegando lá, ele viu o mover de Deus. Chegando lá, quando foram deparar com o pastor Márcio, não, eu estou aqui. Ô, pastor Ricardo, a paz do Senhor. E há pouco tempo vimos ele pregar. Nós estamos vendo aos nossos olhos. Eu tenho um amigo, o Silvio, que tem 52 anos, caiu. Teve um câncer, tem um câncer maligno. E eu fui fazer uma oração para ele. E ele era um desviado. Eu disse a ele, olha, Silvio, do jeito que você está andando, se infelizmente você partir, você já sabe para onde vai. Eu não preciso aqui pregar tanto a ti, porque você conhece a palavra. Ele falou, Marcos, só ora por mim. E eu pedi aqui no púlpito a oração. E ele foi, fez os exames, fez todo aquele exame, passa por máquina, de câncer. E ele está lá. Ele aceitou, voltou, pediu a Deus, pediu misericórdia, pediu perdão de joelho, chorando. Eu olhando aquela situação ele tem o tamanho do Dudu. Eu olhando a situação daquele homem que chorava como criança, pedindo misericórdia ao Senhor. E Deus ouviu as nossas preces. Eu orei, nós oramos, a igreja orou, porque eu coloquei o pedido dele aqui. E hoje ele está de pé. E hoje, quando eu estava vindo para cá, ele me mandou. Ô Marcos, Lázaro. Ele fala, Lázaro, não esquece de mim, não. Continue orando por mim. Essa é a nossa oração de coração puro. É a nossa oração para os nossos entes. Quantas orações nós fazemos que pede para o Senhor tirar dos caminhos ruins aqueles nossos entes queridos? Uns ainda não foram tirados. É que Deus está preparando o lugar. É que Deus tem propósito na vida de alguns. Outros a gente vê que sai. Outra a gente vê que o Senhor tira com a mão e coloca de novo no caminho da luz. Esta é a oração que nós fazemos sempre. É a oração que quando o Senhor olha, Ele não vê o nosso rosto, Ele vai direto ao nosso coração. Ele vai direto para ver a profundidade do nosso coração. Para ver o que realmente nós estamos pedindo, se está saindo de lá do mais profundo, se está saindo da nossa alma, se é verdadeiramente o clamor que nós estamos pedindo ao nosso Senhor Jesus. É isso que Ele enxerga e é isso que Ele faz. Ele move montanha, Ele muda o cenário, Ele traz o morto à vida, Ele traz o doente moribundo, que nós achamos, eu vou fazer a última visita para ele. Quando a gente chega lá, o bendito está em pé. Aleluia. Quando a gente chega lá, a gente não acredita. Tem médico que fala assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas está em pé. Nós temos o nosso meio aqui, a irmã Thalita, quando ela fala, ela conta o testemunho dela, é uma coisa que agita todos nós. Mas é tudo oração que é feita. É tudo oração do nosso coração. Nessa noite convido os irmãos a orarem. A orar de todo o coração. Nós temos daqui a 2 semanas a semana de oração.
Ontem nós estávamos aqui orando, eu cheguei com uns 20 minutos já de oração, e como é bom orar realmente ao Senhor. A gente coloca o joelho da gente dói, o joelho da gente arde, o coração queima mais ainda. Às vezes a gente chora gritando, às vezes a gente ora chorando, ora gritando, ora murmurando, às vezes só no pensamento, mas o Senhor está ouvindo tudo isso. O Senhor se inclina para ver os nossos pedidos, o Senhor se inclina para ver as nossas orações. E nós vemos o agir de Deus nas nossas vidas. Nós somos testemunho vivo de tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Tudo que o Senhor faz. Tudo que nós pedimos ao Senhor e Ele faz. E é isso que nós temos que demonstrar para aqueles que estão lá fora. O quão grande é o nosso Deus. O quão grande é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que aprendermos que temos que ter oração com Cristo. Temos que ter essa intimidade. Temos que vir sempre na semana de oração, em casa, a qualquer momento, a qualquer hora. Temos que sempre orar ao Senhor. Temos que apresentar nossa família, nossos irmãos, sempre. Temos que orar ao Senhor verdadeiramente. Às vezes, ontem mesmo eu estava morrendo de cansado. Eu falei, Senhor, me perdoe, eu vou orar do jeito que eu estou mesmo. Mas a minha oração, ela é verdadeira, Senhor. Mas incomoda a gente, porque o Senhor sabe que não é. Nós falamos daqui para fora e não daqui. Levante, ajoelha e ore para mim, para que eu te escute. Eu até estou te ouvindo, mas é verdadeiro aquilo que você está me dizendo? Do jeito que você está, é verdade isso? Levante e ore verdadeiramente ao Senhor. Clame ao Senhor. Chore, diga, Senhor, esta é uma oração verdadeira. O Senhor está vendo. Eu posso chegar aqui, orar, chorar. Os irmãos às vezes nem estão vendo. Vai ver. O irmão já deve estar fazendo alguma coisinha para se amostrar. Não. Mas aquele que está lá no alto, ele está vendo a nossa oração. Aquele que está lá no alto nos conhece. Aquele que está lá no alto sabe de cada coisa que nós estamos passando. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos dentro da casa do Senhor. Para seguir os seus caminhos, para seguir tudo aquilo que o Senhor diz para nós, para seguir a sua palavra. A oração é muito importante a nós, irmãos. É um elo que liga nós a Cristo, nós a Deus. Não tem outro meio, não tem outro modo, não tem uma outra forma. A única forma que eu aprendi quando eu cheguei na igreja, há 4 anos atrás, é ore e clame ao Senhor verdadeiramente. Ore e clame ao Senhor verdadeiramente. E quando está no caminho do Senhor, permaneça. Permaneça nos caminhos do Senhor. Que eu sei que quando você orar para mim, eu sei que quando você orar para o Deus maior, eu sei para quando você orar para o nosso grande general de guerra, Ele vai ver tudo aquilo que você fez. Ele vai ver tudo aquilo que você faz por Ele. Ele vai enxergar o seu coração contrito. Ele vai realmente ver que aquilo que você está dizendo a Ele é tudo verdadeiro, é de coração. Senhor, por favor, me ajuda. Essa batalha eu não consigo. Esse gigante eu não consigo derrotar. Como fez Davi. Eu não preciso das suas armaduras, Saul. Com essas armaduras eu não vou derrubar o gigante. Eu preciso de uma outra armadura. Eu preciso de uma outra arma. E eu sei quem é que vai me fornecer. Eu sei quem é que estará comigo nas batalhas. Eu sei quem é que vai derrubar o gigante. Porque na minha mão ele já colocou um urso. Na minha mão ele já colocou um leão. E eu sem arma nenhuma humana. Mas eu orava, eu clamava, eu tinha oração com Cristo, eu estava com Cristo, o Senhor me protege, o Senhor me protegeu. Tudo eu fazia em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande general de guerra. E é assim que nós devemos se prostrar, irmãos.
Nós devemos chegar a Cristo e orar com todo o nosso coração. O que nós pedimos às vezes para as pessoas humanas, para os seres humanos, eu sei que quando às vezes eu tenho as minhas audiências, eu vou lá, peço alguma coisa para o juiz ele fica olhando para a minha cara e ele, deixa eu ver, o que você está pedindo realmente é isso. Quando vai ouvir uma testemunha, o juiz fica olhando, ele fica olhando dentro dos olhos das pessoas para ver, deixa eu ver se isso daí é verdade. Deixa eu ver que o seu requerimento é verdadeiro. O juiz não nos conhece, mas ele quer sentir. Parece que ele tem um sexto sentido de sentir aquilo que nós estamos pedindo é verdadeiro. Muitas vezes ele concede porque ele vê que você está falando, olha, Sua Excelência, isso é verdadeiro. Tudo que eu estou lhe pedindo é verdadeiro. E às vezes ele concede, e às vezes ele não concede, mesmo sendo verdadeiro. Mas o nosso Deus, maravilhoso, quando você ora, pede para Ele, Ele enxerga a profundidade da sua oração, a profundidade da sua palavra, Ele enxerga a verdade daquilo que você está demonstrando e Ele te dá, e Ele te cede. Muitos vêm na hora, como veio o rei Ezequias, recebeu a notícia, orou, Isaías nem saiu como se fosse nessa igreja, chegou na metade da igreja, volta lá e diga que não é para a morte, eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele, porque realmente ele andou comigo, realmente ele foi próximo, realmente ele fez aquilo que era aprazível comigo, ele ouviu e viu. Temos também um testemunho, lembra de Agar? Agar estava no deserto, já não tinha mais condições nenhuma, não enxergava condições, porque às vezes, irmãos, nós estamos em certas condições, passando por certas batalhas, certas lutas, e nós não enxergamos um copo com água que está do nosso lado. Às vezes a batalha a guerra ela é tão maciça, e nós não enxergamos aquilo que está na nossa frente. Veja que Agar estava no deserto, já tinha acabado a água, já tinha acabado a comida, ela já tinha abandonado Ismael e disse ao Senhor, vou só esperar ele falecer. Mas Deus ouviu quando ela disse, Deus ouviu o clamor de Ismael, Deus ouviu o seu choro e mandou o anjo descer. Isso é oração. Isso é a verdade que está no coração. Eu vou te dar livramento por isso. Olha, Agar, eu vou te dar livramento. Eu tenho coisa com esse menino aí. Eu tenho algo com ele ainda. Eu estou dando livramento porque é algo que eu tenho para com o Ismael. E olha do seu lado que tem água. E olha do seu lado que tem um poço. A situação estava totalmente adversa. Mas bastou uma palavra ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus maravilhoso, melhor dizendo, e Ele acolheu e atendeu. E é assim que Ele nos olha, é assim que Ele os faz. Veja que às vezes a situação para a gente não tem outro caminho, mas a gente precisa orar, a gente precisa acreditar. A gente não pode deixar a situação colocar escama nos nossos olhos. A gente não pode deixar a situação colocar tampões nos nossos ouvidos. A gente não pode deixar a situação nos desfalecer. Chegar a ponto de a gente nem querer vir mais para a igreja. Porque eu estou orando, eu estou clamando, eu estou chamando, eu estou pedindo. Não vou mais. Eu não aguento mais. Eu acho que toda essa prestação de serviço, acho que não está valendo a pena. Irmão, você quando orou, você orou de todo o seu coração? E mesmo que você está orando, esse era realmente o momento? O que nós aprendemos na palavra? Ele vai agir no momento certo. Ele vai vir no momento certo. Ele nos conhece, Ele sabe, Ele está no controle de tudo. Nós não estamos vendo, mas a situação está no controle dEle. Nós não estamos enxergando, mas Ele sabe de todas as coisas.
Ai, meu Deus, amanhã eu vou morrer. Ai, Senhor, não tem comida na minha casa, o homem vai lá e vai cortar a luz, a Sabesp vai cortar a água. Ai, meu Deus, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho nada. Você orou? E quando você orou, você ouviu o que ele falou contigo? Porque muitas vezes Deus está falando com a gente, irmãos, e às vezes a gente não está, ou não acredita, ou não está prestando atenção. Ou quando nós estamos orando, a nossa oração não está sendo lá muito bem feita. Isso acontece com todos nós. Porque às vezes quando nós chegamos em casa, aí tem uma cesta básica. Aí nós chegamos em casa, olha, pagamos uma luz. Olha, pagou uma água. A gente não sabe nem de onde veio. Eu me lembro de uma situação que eu trabalhava numa loja, a gente tinha uma loja, e uma mulher foi lá pedir vestido. Ela entrou na loja e falou assim, meu Deus do céu, menino, você não tem nada, deixa eu ir embora. E foi embora. Passou 15 minutos, tocou a campainha, olhei lá de cima, meu Deus do céu, uma mulher com 2 sacos. Falei, pronto, ela vai colocar roupa para vender aqui. Já vai acabar com o meu humor. Ela chegou lá e falou assim, moço, estou te dando essas 2 sacolas aí de roupa, eu não quero nada, não precisa nem lavar, já lavei tudo, a minha filha que foi para a Europa, e eu estou deixando esses vestidos aí, faça o que você quiser. E eu estava orando, eu estava em início ainda de conversão. E eu estava orando, eu estava chorando dentro da loja, eu estava sozinho, estava chorando dentro da loja. A mulher até olhou e falou, nossa, seus olhos estão tão inchados. Eu falei, acho que é conjuntivite. E quando eu abri o saco, os 2 sacos, preto de roupa, tinha vestidos e vestidos ali. Tinha uma faixa de uns 8 ou 9 vestidos. Eu falei para ela, senhora, eu não tenho dinheiro para pagar esses vestidos. Se eu fosse a senhora, eu levava, porque eu estou para fechar isso aqui. Falou, não, moço, eu estou te dando, fica à vontade. Faça o que você quiser. A mulher foi-se embora. E ela disse, olha, eu moro bem ali. Aonde, senhora? Na rua aqui. Está vendo a Casa Verde? É ali que eu moro. Pois bem, foi-se embora essa mulher. Nunca mais a vi. Neste dia que aquela senhora que tinha dito da loja, eu peguei um dos vestidos e falei, bom, vou estrear. Coloquei lá, na frente da loja. A mesma senhora que tinha entrado, tinha visto, olhou de novo e voltou. Aí quando eu vi ela voltou, eu falei, oh meu Deus, lá vem. Falou, moço, o senhor disse que não tinha vestido, o que é esse vestido aí? Eu falei, é uma senhora que passou, deu agora. Deixa eu ver se é meu número. E colocou. Moço, eu vou levar ele como está. Eu vou alugar esse vestido que eu preciso. Irmão, era o dinheiro que eu tinha que pagar o aluguel. Deus é maravilhoso. Ele ouve as nossas orações. Ele está com os ouvidos virados para nós. Mas a oração foi de coração. Eu não tinha mais para onde ir. Antes daquela mulher chegar com aqueles 2 sacos, eu ia descer, fechar a loja, pegar a chave e entregar para o dono. Mas Deus ouviu as minhas preces. E eu orava, irmãos, eu nunca tinha orado assim na minha vida. Nunca. Eu chegava a transpirar de oração. E o Senhor viu que o meu coração era verdadeiro, que o meu pedido era verdadeiro. E é assim que nós devemos fazer. Às vezes nós estamos numa situação e não estamos enxergando as coisas. Às vezes nós estamos numa situação que nós não conseguimos raciocinar. Às vezes nós estamos dentro de um furacão e nós às vezes não conseguimos prestar atenção que nós nem dentro do furacão nós estamos, mas a gente se coloca na situação. Parece que o inimigo, ele vai fazendo as coisas para que você não perceba que aquele que é maior do que ele está do teu lado. Só esperando você clamar. Só esperando você fazer como fez Ezequias. Lembra, Senhor, quando eu andei contigo? Ô, Senhor, me socorre. Eu não aguento esse fardo. Eu estou no meio do furacão. Não está não, meu irmão. Meu filho, você não está não. Olha a situação. Veja direito a situação. Veja se é tudo isso. Veja se é tudo isso mesmo que você está dizendo. Não é, meu irmão. Se prepare para a vitória. Se prepare para a vitória. Você que está orando, você que está clamando, você que está pedindo de todo o seu coração, se prepare que a vitória vem. O Senhor não nos abandona. Existe oração que é para ontem, porque é o tempo do Senhor. Existe oração que é para hoje, porque é o tempo do Senhor. Mas existe oração que é para amanhã, depois da manhã, o mês que vem, o ano que vem.
porque é o tempo do Senhor. Então, nós sabendo tudo isso, por que nós desistimos? Por que nós enfraquecemos na fé? Por que nós achamos que estamos cansados? O Senhor não está nos ouvindo? Você acha, de toda essa servidão que você teve com Deus, você acha que Ele não está vendo? Você acha que todos os serviços, essas prestações que você está tendo, que você continue no caminho reto do Senhor, você acha que Ele não está vendo? Você não é um desviado, irmão. Você não está correndo atrás de outros deuses. Você conhece a palavra, você conhece a Deus, você conhece a Jesus, você conhece o Espírito Santo, você conhece a Trindade. Você se prostra, você continua no seu caminho. Você não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Você não sai do caminho da luz por nada. Isso é o quê? Confiança em Deus. Se você realmente confia em Deus, por que esmorece quando tem uma situação adversa? Por que esmorecer quando tem algo que está acontecendo na nossa vida? Quantos gigantes você já no passado derrubou? Porque você estava firme. Porque você estava sempre orando. Chegou uma situação adversa, estou orando. Chegou outra situação adversa, continuo orando. Chegou outra, continuo orando. Oro incessantemente, não paro de orar. Às vezes você passa por essas adversidades, por essas guerras, por essas batalhas. Às vezes você passa até pelo caminho, pelo vale da sombra da morte, e você nem se apercebe disso. Por quê? Porque você estava andando com Cristo, você estava marchando do lado dele, você estava orando com Cristo, você estava vendo que Cristo estava dando vitória, e você estava indo, e você orava, e você não parava, e você jejuava, e vinha guerra, e vinha chuva, e vinha sol, e vinha tempestade, você continuava com Cristo. Você continuava com Cristo, você nem se apercebia do que estava passando. Quantos livramentos nós tivemos só no dia de hoje? Oração antes de sair de casa, oração dentro do ônibus, oração no caminho, oração verdadeira a Cristo. Ontem, no final da oração, eu tinha contado para os irmãos e irmãs que estavam aqui, saiu uma reportagem de achar uma criança um dia, com horas, até estava com um cordão umbilical, achado no meio do mato, num caminho, era uma trilha. A criança estava no meio da terra. A população juntou, pegou, colocou uma coberta, um lençol para que o sol não batesse diretamente na criança. E a criança estava ali, irmãos, tranquila e sossegada. Quem estava apavorado eram aquelas pessoas que chegaram. Meu Deus, chama a ambulância, somos socorristas. E um chorava, um gritava. E a criança estava ali, como uma criança, como uma recém-nascida. Tranquila. Tranquila. E mexia, e virava, e abria os olhinhos e fechava. Tranquila. Deus estava com ela. Deus não desampara os seus, não, irmãos. Ah, mas o evangelista Marcos, mas a criança orou? A criança é promessa de Cristo. A criança é provisão de Deus. A criança estava guardada nas suas mãos. Do tempo que ela estava ali, ela não sofreu nada. A criança não estava chorando nem de fome. O socorrista pegou, levou lá para a ambulância e ligando para o hospital, falou assim, nós temos uma certa urgência porque ela estava com o cordão umbilical. Só. Ela devia estar ali algumas horas, mas nem chorar ela chorava. Todos ali estavam vendo uma situação adversa. Todos ali comentavam, ela não vai viver. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, Deus é todo poderoso. É Ele que comanda, é Ele que controla tudo, não adianta. Pode ser recém-nascido, pode ter 200, não adianta. Ele que está no controle de tudo. Alguém orou para a mãe dessa criança. Porque para uma mãe abandonar um filho,
Meu irmão, deve ser uma coisa, um desespero muito grande, uma loucura muito grande. Ou a própria mãe, em que pese ter feito essa maldade pura, às vezes a própria mãe orou, alguém orou por essa criança. E o Senhor ouviu como ouviu o filho de Agar. O Senhor manteve, era impressionante, eu ficava olhando a cena, não conseguia ver desespero na criança, porque geralmente quando acha a criança está chorando, a criança está se batendo, a criança está mordida, a criança... Ela estava tranquila, como se acabara de nascer ali. É o Senhor protegendo a gente. Nós oramos pelos nossos familiares, a igreja ora por todos. A igreja ora com convicção, a igreja ora com coração, com a alma. E o Senhor ouve, e o Senhor faz, o Senhor livra. Continuemos orando, irmãos. Que não perdamos as esperanças de maneira alguma. A oração é que nos livra da mão do inimigo. A oração é que dá aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Dentro da sua hora, dentro do seu momento, mas Ele dá. Nós devemos simplesmente aguardar. Orar sem cessar. A oração é a conversa que nós temos com Deus, que nós chegamos a ter intimidade com Deus. E Ele vai nos conhecendo, como já conhece, desde o nosso nascimento até antes. Mas Ele quer ver a sua profundidade, Ele quer ver o seu coração, Ele quer ver verdadeiramente se você está orando comigo, Ele quer ver verdadeiramente se você continua andando comigo, Ele quer ver verdadeiramente o que você está fazendo. Está prostrado? Estou. Está jejuando? Estou. Está orando? Estou andando nos caminhos do Senhor. Não me desvio nem para a direita e nem para a esquerda. E continuo orando a Deus para que não dê passos para trás. A nossa vida de oração é uma vida... Eu acho impressionante, irmãos. Agora, a gente fica... Parece que é uma conversa, mas, olha, eu fico impressionado com algumas coisas que a gente vê. Eu fico impressionado com algumas... Não em vídeo que me manda, não. Nós olhamos aqui. Que nós vemos aqui. Irmão, eu peço oração para o irmão Manuel. Ah, ele está passando uma situação. Está lá, irmão Manuel. Acho que o médico, quando vê, fica olhando e fala assim, mas, meu Deus do céu. Peço oração para o pastor Márcio. Está lá o pastor Márcio. Pastor Paulo, pastor... Estão lá os pastores. A igreja está orando e nós estamos orando junto. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vamos orar. Ah, o irmão da Simone caiu de moto. Vamos orar. Ah, não aconteceu nada. É oração. Quantas orações nós tivemos para nos livrarmos? Quantas orações fizeram para nós e nos livrou de coisas piores do que já aconteceu? Quantas orações fizeram? Quantas orações nós pedimos? E nós não pedimos, às vezes, por ganância, ou pedimos para qualquer outra coisa. Não, nós pedimos para Deus nos dar livramento. Eu, quando eu vou orar para Deus, eu nunca peço bens ou peço dinheiro. Eu aprendi com o pastor Ricardo. Senhor, me dá inteligência. Senhor, me dá estratégia. Porque às vezes o dinheiro ou às vezes o bem não vai te suprir em muitas coisas. Porque não é isso que eu tenho que dar para você. Eu tenho que mostrar para você que as suas orações estão sendo ouvidas. Eu tenho que mostrar, abrir seus olhos, que eu estou ouvindo a sua oração. Eu tenho que mostrar que toda vez que você acorda, é porque o Senhor Deus Todo-Poderoso manifestou. Eu sei que toda vez você vai e volta para o seu trabalho, passa por N lugares, o Senhor estava contigo. Eu sei que quando você ora pedindo algo, Ele dá outra coisa, você fala, mas Senhor, eu só pedi um copo d'água, mas me veio 2 cestas básicas. É a oração de um coração reto. Meu Deus, continue andamos reto contigo. Continue crendo no nosso Deus Todo-Poderoso. Confia nele cegamente. Não se desvie nem deturpe o seu coração.
Ele é o único que vai nos salvar. Ele é o único Deus poderoso que vai nos dar livramento. O nosso coração clama ao Senhor. O nosso coração chora, grita, queima, dói. Mas o Senhor está lá ouvindo. Não é para hoje nem para amanhã, calma. Continue orando. Continue pedindo. E você vai continuar derrubando os seus gigantes. Você vai continuar matando os seus leões com a mão, os seus ursos com a mão. Você vai continuar atravessando o vale da sombra da morte. Você vai continuar fazendo N coisas que você às vezes fala assim, mas como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu cheguei até aqui? Porque todo dia você está orando, todo dia você está clamando, tem dia que você jejua, tem dia que você chora, ora para Deus. Tem dia que você clama para Deus de uma maneira tal de suar, de descabelar. Porque é do seu coração, não é fingimento. É oração verdadeira. E por isso que Deus ouve, por isso que Deus move. Por isso que Deus muda cenário, por isso que Deus modifica. Muda quadro. Por isso que Deus salva. Porque a nossa oração é uma oração perfeita, agradável. Nós não estamos se gabando não, porque nós crentes, nós temos que saber, não é só orar, é como orar e de que forma nós estamos para orar. Eu não posso orar de qualquer jeito, eu não posso orar de qualquer forma. O nosso Senhor Deus, Ele merece melhor homenagem. O nosso melhor Deus merece melhor de nós. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Ore incessantemente. Ore para que Deus faça, muda cenário, muda quadro. Ore para que Deus salva. Ore para que Deus cura. Ore para que Deus traga um milagre. Porque aqui nós já vimos tudo isso. Aqui nós já vimos tudo isso. Aqui. Nesse tempo que nós estamos, nesses últimos meses, nós já vimos tudo isso. Porque a nossa oração veio direto do coração para Deus. A nossa oração foi verdadeira. Senhor, lembra-se de quando eu andei contigo verdadeiramente. Lembra-se de quando eu fui reto aos seus olhos. Eu nunca desviei, meu Deus. Eu sou humano, eu sou frágil. Em algumas horas a gente sente a fragilidade, o peso. Mas eu continuo contigo. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Acrescenta para mim, meu Deus. Abençoe, Senhor. Ouça o meu pedido, seja ele o mínimo. Mas ouça o meu pedido, meu Deus. Que ele é de coração. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, né? Que nós possamos guardar a palavra de Deus e aplicar. Né? A oração ela é muito importante. Em Apocalipse 5 e 8 vai falar, né, sobre as salvas de ouro, onde é depositada a oração do santo. Aí quando você for resolver algum problema que foge do seu controle, você tem um depósito. É o que ele tinha, um depósito. Por isso que ele orou: Senhor, lembra, né, de quando andei na tua presença, de quando eu fiz de todo o meu coração. E aí Deus tirou lá da salva de ouro as orações dele, curou ele e ainda acrescentou mais 15 anos de vida. Por isso é importante nós continuarmos orando. Vai orando. Você precisa de alguma coisa, né? Os jovens aí que futuramente vão casar, já vai orando hoje para Deus lá na frente, quando você for comprar a casa, o apartamento, o carro, ele já possa preparar tudo, mas você vai ter que ter um depósito lá, né? Para Deus abrir a porta, preparar, né? E Deus dá vitória. O irmão, a irmã que vai resolver alguma coisa, vai comprar um imóvel lá na frente, ou vai alguma, já vai orando, irmãos, vai orando, vai pondo diante de Deus, é uma cura, alguma coisa, né, pro futuro, tá chegando a idade, pode vir uma enfermidade, alguma coisa, já vai orando, já vai pondo lá, enchendo a salva lá de oração. Aí quando chegar o tempo difícil, Deus só vai tirar assim, ó, uma gotinha, não vai nem tirar tudo, vai tirar uma gotinha e vai pingar lá, tuc,
e a solução chega na minha e na tua vida. Amém, irmãos? Guardemos a palavra, vamos orar. Ore na tua casa, ore na igreja, ore no trabalho, ore na condução. Vai sempre tendo aí uma vida de oração diante de Deus, para a glória do seu nome. Amém? Vamos só agradecer ao Senhor. Amém? Amanhã, irmãos, é quinta-feira, tem o culto ali na Vila Mirante, a partir das 19 horas, né? Os irmãos estão ali orando, 19h30 já cantando um hino da harpa cristã. E na sexta-feira, culto de ensino da palavra de Deus, o pastor Ricardo estará aqui ensinando a palavra de Deus. No sábado tem o mutirão, né? A partir das 8 horas tem a oração, né? Das 8 às 9 a oração, e das 9 em diante o mutirão. Amém? E no domingo pela manhã, escola bíblica dominical, né? E à noite o culto com a família, né? Que Deus abençoe a nossa irmã Maria, nossa irmã Gardene, Alisson e a Aisla. Amém? Que Deus abençoe essa família. A igreja está feliz com a cooperação dessa família. Gostaria que sempre que possível ele estivesse conosco. A igreja quer dizer amém? Amém. Deus abençoe, minhas irmãs, né? Quando que possível, as portas estão abertas para as irmãs cultuarem ao Senhor. Vamos agradecer a Deus. Logo após, irmão, quero dar rápido, é muito rápido, falar com o Félix, com o Davi, com o Eric, com o Vini, amém? Deixa eu ver quem mais, com o Danilo, né? Os irmãos, rapidinho aqui, é rápido, é coisa rápida, não vai dar nem 5 minutos, tá bom? Até porque eu tenho que trabalhar também, amém? Vamos orar agradecendo a Deus? Maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, pelo que o Senhor tem falado conosco. Às vezes estamos, ó Pai, pedindo a Ti e achamos que o Senhor vai falar: olha, estou te dando a bênção, estou te dando a vitória. Mas o Senhor falou, a maneira em como adquirir a bênção e a vitória é na oração. Leva-nos em paz, guarda, livra-nos de todo mal, por amor do Teu nome. Abençoa cada irmã, cada irmão, cada família, por amor do Teu nome. Ó Pai, nós somos agradecidos por tudo, Deus. Continua agindo no poder do Espírito Santo em nossos corações. Para louvor e para a glória do Teu santo nome nós pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo estejam com a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe e saudemos aos outros com a paz do Senhor. Amém.